Vamos falar então das leituras finalizadas no mês de... Oi, gente, tudo bem? Não se assustem com o volume da capinha, porque aqui eu tenho livros que eu tava lendo já há um bom tempo, que esse mês eu fui dando check, tipo assim, eu preciso finalizar algumas leituras, então elas conseguiram ser terminadas, e também porque eu estou prestes a começar a escrever meu TCC, então tinha leituras aqui que eu precisava fazer e não tinha para onde eu correr, e também porque eu ainda não voltei a trabalhar full time. Então ainda me sobra tempo para dedicar às leituras. Eu sempre faço esse disclaimer porque eu sei que volume de leitura às vezes gera muita comparação e muita competição, e não é sobre isso. A gente fala disso o tempo inteiro, mas é difícil, né? Por vezes entrar na cabeça das pessoas. E hoje eu trabalho também com a leitura e é meu único hobby. Eu não saio de casa, eu não vejo TV, eu não faço em outra coisa, eu só leio, estudo, trabalho e cuido dos meus filhos. Não que isso seja só, né? É bastante coisa. Mas, enfim, vocês entenderam. E eu tô gravando hoje do quartinho de Julinha, tentando fazer ela dormir enquanto ela ouve minha voz, falando de muitos livros, como sempre. Além das leituras do meu clube, eu participo da leitura de outras áreas de membros, de colegas aqui dessa grande book rede. Mas eu vou começar primeiro com o do meu clube. Primeiro, o clube que acabamos de finalizar, do Medieva Renascença, que a gente leu obras épicas, obras que ficaram para a posteridade, com certeza. A gente finalizou com a leitura de Cidade das Mulheres, a Christine de Pizan. Saiu resenha durante a semana desse livro aqui. Foi uma grata surpresa. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque tem uma resenha específica para ele. E tem resenha tanto aqui quanto na rede de vídeos curtos também. Eu tô ficando bem ativa por lá. Vou deixar aqui também embaixo a forma de você me encontrar por lá. Mas aqui a gente vai ter a Christine, que é essa mulher da Idade Média, a primeira escritora profissional que ganhava com o seu ofício mesmo de escritora durante a Idade Média. Eu enfatizo muito isso, porque a gente sempre pensa na Idade Média como uma época em que seria impossível uma mulher exercer uma função como essa, e não era bem assim. E temos um exemplo que destoa dessa imagem que a gente tem. Christine vai exaltar aqui como as mulheres de forma nenhuma eram inferiores do ponto de vista físico, intelectual, cognitivo ou moral. Amei demais essa leitura, amei demais, demais, demais. Não deixem de ver essa resenha. Eu falei que ela ia estar aqui conversando. E a gente fez também lá no clube algumas leituras extras, que não eram leituras obrigatórias, mas quem quisesse podia fazer, e uma delas foi Jerusalém Libertada, do Torquato Tasso. Esse poema épico do século XVII, que aqui a gente vai acompanhar a Primeira Cruzada. A gente vai ter tantos personagens ficcionais como personagens históricos mesmo, que participaram da Primeira Cruzada. Inclusive o Godofredo, que é o grande general, condutor, comandante, enfim, dos francos ali, combatendo o exército pagão para poder reaver Jerusalém. E, gente, é um poema épico completo. Tem aqui saudação às musas, temos catálogos de todos os combatentes, temos misturas de deuses pagãos, demônios versus anjos e iluminação divina, porque aqui a gente está no contexto do cristianismo, né? Então a gente muda de figura. Sai dessa ideia do universo do Olimpo sendo grande majestade, né? Para o céu mesmo, o céu divino cristão. Temos histórias de amor aqui bem interessantes. Temos um triângulo amoroso aqui interessantíssimo com a Clorinda, o Tancredo e a Hermínia. E a gente tem um momento aqui de redenção, batismo bem bonito. Temos outra relação amorosa, um entreveiro de vai e vem, de não posso porque sua religião não é igual à minha, porque você deseja mal, tal, que é entre a Armida e o Reinaldo. Batalhas épicas, daquelas bem estilo Ilíada. Temos tudo aqui. Minha queixa, essa edição é horrorosa. Vou dar um close para vocês aqui. Essa edição, ela é horrorosa. Tanto em tradução, quanto como, nossa, gente, erro ortográfico e erro de digitação. Assim, absurdo, 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 absurdo.
Tem uma outra edição do Clube de Literatura Clássica que dizem que é melhor, inclusive o texto tá mais fácil, porque esse texto aqui é um código que eu tive que ficar decifrando com muita dificuldade, sabe? Não foi uma leitura fácil, não. Foi uma leitura bem dificinha mesmo. E lá pro pessoal do clube, eu fiz áudios de cada canto, né? Tentando puxar o principal e pontuar os pontos fundamentais de cada canto mesmo, dos 20 cantos que a gente tem aqui. Então, todos os áudios estão lá pro pessoal do clube. E vai ficar lá, né? Porque a gente não fecha. Então, se a pessoa só quiser ouvir depois, também tá lá. Fechando Medieval e Renascença, a gente vai agora começar com Portugal em Páginas. E vamos começar com a leitura de Os Lusíadas, que é a próxima leitura que vocês vão me ver falar por aqui. Mas eu ainda não finalizei ela, tô bem no iniciozinho, enfim. Deixa guardadinha, mês que vem eu vou comentar sobre ela. Se quiserem saber um pouco mais sobre Portugal em Páginas, vou deixar o arroba do nosso clube aqui. E a gente tem uma outra edição a começar depois desta aqui. Pera, deixa eu explicar. Estamos finalizando a edição Laços de Família. Estamos na reta final e um livro que tinha começado no mês passado e que só finalizei as últimas páginas nesse mês de junho foi Patinco, que é uma releitura pra mim. Eu amo essa história. E eu gosto muito de aprender sobre a história, né? História com H maiúsculo mesmo. Através da literatura com romances históricos, com obra que tem esse fundo, né? E aqui a gente entende muito bem a relação entre a Coreia e o Japão, né? A gente pega desde 1910 até mais ou menos 1990. Então a gente pega ali um momento em que a Coreia é anexada como colônia japonesa, como que esses coreanos são tratados, a xenofobia que era presente ali. A gente pega o momento também da Segunda Guerra, a gente tem ali um enlace do que acontece em Coreia do Norte e Sul, só um iniciozinho. E a gente vai acompanhando aqui uma mulher fantástica, que é a Sunja. A gente descobre como ela foi criada, quem era seu pai, o que acontece com ela que muda drasticamente seu destino, envolvimento inclusive com um homem da máfia Yakuza, como ela vai parar do Japão com um homem cristão, morando numa família cristã, como essa família é vista numa cultura em que não há esse tipo de valorização religiosa. Como ela é essa força motriz que consegue, enquanto mulher, num ambiente extremamente machista, segurar de certa forma essa família, como ela cria seus filhos, quem serão seus filhos, o que acontecerão com seus filhos e com seus netos, porque a gente acaba pegando os netos dela aqui, o destino dela, a amizade entre duas mulheres, entre ela e sua cunhada, que é uma amizade extremamente linda, que geralmente levam à irmandade. A gente pega tudo isso aqui, com fundo histórico fantástico. Na primeira vez que eu li, eu dei 5 estrelas esse livro. Dessa vez eu dei, acho que foi 4,5, se eu não me engano. Porque, realmente, no final ali, a gente sente que alguns personagens foram meio que colocados soltos para completar uma mudança geracional de tópicos que eu acho que valeriam sim a pena ser debatidos, mas que me faltou profundidade para mim, porque a obra estava tão majestosa até 85% dela. E aí, quando chega os 15% no final, ela dá uma corrida. E eu entendo, porque já era um calhamaço de mais de 500 páginas, mas se tivesse mais páginas, a gente leria Min Jae Lee, porque sua obra é fantástica. Então, alguns personagens e algumas coisas não foram fechadas, sabe? E a gente entende final aberto, mas o final aberto ele tem um motivo, ele tem um porquê. E algumas coisas aqui ficaram meio que soltas. Faltou enlaçar, sabe? Faltou fechar algumas coisas e explorar mais uns temas que eram muito importantes. Isso na minha visão e na visão de várias pessoas ali do clube. Algumas coisas não ficaram justificadas pra gente. Mas é maravilhoso, maravilhoso. Eu amo esse livro e é um livro que eu recomendo pra qualquer um. Eu quero ler um calhamaço. Eu quero começar a me envolver com leitura. É esse livro aqui. Porque ele tem um quê de modernidade, tem uma linguagem fácil, não tem nada demais, gente. Não tem nenhuma construção de frase uau, que te deixa filosofando, pensando, ou que possa te atrapalhar na absorção que tá ali. É tudo muito direto, muito simples, mas muito bem feito, sabe? Então, os personagens são bem redondos, são bem interessantes. Ninguém é puramente bom, ninguém é puramente mal, ninguém acerta sempre, ninguém erra sempre. Isso é fantástico. Daí a gente saiu dessa saga familiar, né, pra entrar num outro tipo de família. A família da máfia.
E nós lemos, eu acabei hoje essa leitura quando eu tô gravando no último dia mesmo do mês, vai estar saindo no domingo, mas tô gravando no último dia do mês, aqui dia 30, eu acabei agora há pouco, O Poderoso Chefão. Que leitura incrível! Eu só dei 4 estrelas porque ainda não consigo amar os personagens, mas eu consigo amar a construção que o Mário Puzo fez aqui. O Mário Puzo também foi roteirista dos filmes. Existe continuação desse livro, tanto escrito por ele, que é Os Sicilianos, e outros depois que surgiram pós ele, mas que mantém a mesma saga dessa família dos Corleones. E é igual, gente, igual ao filme. Por isso que eu acho que eu não vou fazer resenha. Eu quero assistir o filme, e aí se eu assistir o filme e achar que vale a pena fazer resenha, eu faço lá para outra rede uma resenha exclusiva deste aqui. Mas este é o romance de formação. O romance de formação de um Dom, que é o Dom Mike Corleone, né? Que vai ser o novo Dom que se forma aqui. Então é bem interessante acompanhar essa jornada. E eu brinquei falando, né, que assim, não é um livro que tem uma escrita uau, ou que vai trazer uma mensagem, mas é um livro que tem uma pesquisa tão grande, tão bem feita, é como se o Mário Puzo fosse da máfia. E existem lendas em relação a isso, né? Se a família dele não estaria envolvida também. É uma leitura muito fácil, também é um livro que eu recomendo para quem quer começar a ler, enfim, quer se envolver nesse mundo. É uma escrita direta, muito dinâmica, direta, não existe respiro. As coisas acontecem, você não tem um momento de marasmo, de falar assim, ai, que chato esse momento aqui. Não tem. É tudo muito intenso, muito rápido. É uma escrita, como eu brinquei, a queima-roupa, né? A queima-roupa, né? Enfim, gostei demais dessa leitura, me surpreendi. Mas eu acho que eu não vou seguir a saga, não, de ler Os Sicilianos, enfim, de ir pro restante, não. Acho que deu por aqui, foi bom demais por aqui, mas eu quero rever os 3 filmes. E dentro da minha área de membros do YouTube, eu tenho 2 categorias. A categoria de 2,99, que a gente tá no meio da Montanha Mágica agora, a gente vai começar a descida. Depois vem 2 livros, tá, gente? Vocês já fiquem alertas aí pra entrar em setembro. Memórias do Subsolo e Ao Farol, da Virginia Woolf, tá? É uma área de membros que a gente brinca que a gente vai ler livros difíceis. São difíceis por causa do tema, por causa da estrutura, ou porque são grandes mesmo. No nível 2, em que você tem acesso tanto ao nível 1, a gente tem uma outra leitura, que é a leitura das 1001 Noites, e que a gente tá lendo essa edição da Biblioteca Azul, com a tradução do professor Jarruche. São 5 livros e a gente finalizou o segundo. O que eu posso dizer? Eu amei o primeiro livro. Amei entrar nesse mundo, amei conhecer. No segundo livro, as histórias ficaram muito repetitivas e tem uma história lá que é muito longa e que ela é muito labiríntica nesse vai, entre história dentro de história, que foi cansativo. Então, esse segundo volume já não me agradou tanto quanto o primeiro. Eu fiquei com medo do terceiro, quarto e quinto for esvaziando. Na intensidade e na vontade de continuar a leitura. Mas o terceiro já começou a me resgatar. E o quarto é que tem as principais histórias, de Ali Babá, Os 40 Ladrões e Aladim, né? Então, eu acho que tem caminhos ainda a seguir aí para finalizar essa jornada. Então, esse segundo livro não vai esmurecer a gente, não. A gente vai finalizar sim. Pois bem, lá na minha área de membros também, tem uma área que eu chamo lá que é Páginas Soltas, que são livros que eu estou lendo e que eu vou comentando lá, sem nenhum compromisso de calendário, sem nenhum compromisso que eu tenho que entregar nada, nem da forma que eu tenho que entregar, e que eu solto meus comentários em áudios mesmo, depois eu acabo de ler, eu solto áudio, ou eu li, aí 2 dias depois eu pego, gente, tô pensando aqui sobre esse livro, e isso. Então, eu vou trazendo um pouco dessas minhas impressões. Então, é nada formal. E quem quiser, embarca comigo e vai nessa. Então, a gente teve algumas leituras no que eu chamo dessa área de páginas soltas. E a leitura da vez foi Maus, essa HQ do Art Spiegelman. Ai, essa HQ que mudou a visão do mundo em relação às histórias em quadrinhos de uma forma geral. Porque essa HQ, ela não fala simplesmente da biografia do pai do Art Spiegelman, né? História real. A gente vai acompanhar aqui o pai do Art durante a Segunda Guerra, ele enquanto um judeu na Polônia, e enfim, os diversos caminhos que ele vai traçar ali. Mas ele é um sobrevivente do Holocausto e de Auschwitz, né? De lá. A gente vê todo esse extermínio programado, planejado dos judeus durante a Segunda Guerra. Só que essa HQ vai além disso, porque a gente acompanha também a relação do Art com o pai.
e a relação do arte com a escrita, como é o processo dele de construção de uma história em quadrinhos, além de diversas sacadas que ele tem em relação à despersonificação de etnias, né? A gente vai encontrar aqui os judeus sendo representados como ratos, os alemães como gatos, os americanos como cães, enfim. Também existe a discussão sobre a crítica, né? A crítica da fama que ele ganha no meio da construção dessa HQ, porque ela foi lançada em 2 etapas, e um pouco de peso da culpa. A culpa desses filhos dos sobreviventes, por não entenderem as dores, as manias e os reflexos que esses sobreviventes agregam à sua vida. Então, é uma HQ que transpassa simplesmente a história. Tem resenha no aplicativo de vídeos curtos mais completa sobre ela, em que eu discuto várias coisas. Nossa, gente, essa HQ eu dei 5 estrelas, sabe? Amei demais. Bem, eu estou nos momentos finais da minha pós, a pós que eu faço Literatura, Arte e Filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul. Eu vou fazer um vlog depois desses momentos finais da pós. E eu tô em construção do meu TCC. Na verdade, eu tô em construção das leituras pro TCC. Começar o TCC mesmo não comecei. E um dos livros lidos para ser base pro TCC também foi O Fim da Infância, do Arthur C. Clarke. Esse vai ter resenha lá, já tá gravado, tenho que editar e subir. Esse aqui é uma ficção científica. O Arthur C. Clarke é o mesmo autor de 2001, Odisseia no Espaço. Tá? Então aqui a gente vai encontrar um momento de invasão alienígena. Só que a invasão alienígena pro nosso bem. Esses senhores supremos, como são chamados alienígenas, a princípio eles não aparecem em forma pra gente. Só após 50 anos que eles se apresentam. Para todo mundo se acostumando com a ideia do que eles querem fazer, enfim. E eles vêm com o intuito de trazer a utopia para a Terra, né? Então não existe mais guerra, mais discriminação, não existe mais necessidade de nada, de avanços científicos, de estudar, procurar mais coisas, porque tudo já está pronto. E as discussões são fantásticas, porque a gente vem primeiro nessa ideia de utopia em que as pessoas se estagnam, a sociedade entra em paralisia, porque ela não busca mais nada. Não existe mais nada a ser buscado, ele já tem tudo. E aí a gente também vê empobrecimento não só do ponto de vista científico, tecnológico, enquanto humanos, né? Porque os alienígenas têm tudo, né? Mas a gente vê esse empobrecimento também nas artes, na criatividade. E algumas pessoas vão questionar esses senhores supremos, vão questionar isso e não existe uma liberdade, né? Existe uma coerção aqui. Eles ficam com ameaça velada aqui para esses humanos. O inconformismo, a necessidade do ser humano de ir mais além sempre vai existir. Então a gente vai encontrar esses núcleos aqui também surgindo. Além do que, quando eles são revelados em forma, é surpreendente. E as camadas de interpretação dessas formas deles são diversas, gente. Você pode entender tanto do ponto de vista como uma grande ironia, um ponto de vista pessimista mesmo, enfim, várias coisas dá pra gente tirar disso. Fora que existe aqui algo que para mim foi inusitado, porque quando você pensa em ficção científica, você pensa em avanços tecnológicos, né? Em algo que vai além do que a gente imagina aqui, mas esse além, ele se aproxima muito do paranormal. E se aproxima também de algo que é transcendente e que casa também com a imagem que esses senhores supremos têm. Um transcendente que eu poderia dizer algo em busca de um divino, em busca de um Deus, em busca de uma força maior, algo maior. E eu acho o final desse livro, que só você lendo para entender, eu acho extremamente pessimista. Mas de um ponto de vista muito interessante. Até porque o Arthur C. Clarke escreve isso aqui no momento da Guerra Fria, em que a gente se questionava se a humanidade não ia se destruir. Até hoje a gente tem esse questionamento, imagine no auge da Guerra Fria, né? Em cada um querendo mostrar o poder mais do que o outro. Esse livrinho também vai estar no meu TCC, assim como outros. Mas eu só vou explicar tudo isso no vlog da construção do meu TCC e finalização da pós. Vai existir, calma, tá vindo.
Como eu comentei com você, eu participo aqui da área de membros de vários colegas aqui do Booktuber, como forma de estímulo, como forma de apoiar um ao outro. Então, eu assino as áreas de membros deles. Eu tento participar sempre que possível das LCs que eles promovem. Nem todos eu consigo ao mesmo tempo, mas uma ali eu consigo. Às vezes eu vou intercalando. Acho que o único que eu tento manter sempre muito assídua, por proximidade mesmo, é a Mônica, que eu sempre faço questão de tentar participar de quase todas. Algumas eu vou falhar, mas não tem jeito. Então a gente lê esse livrinho curtinho. Esse é um livro que dá pra você ler em um dia, mas tem que ser um dia inspirado, porque a profundidade de discussão que ele traz aqui é grande e é um livro que por si só pede que você não leia rápido. Por mais que dê, ele pede que você tenha paciência e contemple ele. Tá gravado também, vai ter resenha lá pro canal de vídeos curtos. Eu tô apontando vocês porque nem todos os livros aqui eu faço resenhas. Mas lá eu tenho tentado fazer resenhas mais curtas, de 5, 8 minutos, então dá pra gente discutir um pouco mais do que esses vídeos que eu faço aqui só de resumo do que eu li no final do mês. E quando eu posso, eu sempre trago a resenha mais completa aqui, só que eu gosto de fazer aquelas resenhas longas, a gente fica falando, hora sem parar do livro, e geralmente é o livro que me chama a fazer isso, eu não boto uma obrigação de que eu tenho que fazer desse. O livro tem que me chamar, eu tenho que olhar pra ele e falar assim, eu quero ficar horas falando sobre você. Então, A Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han. Esse livro, eu me senti um estudo de caso, porque eu me enxergo muito no que ele apresenta aqui e eu não vejo saída para mim, porque eu me sinto dependente dessa autoprodutividade. Então, só pra gente resumir, ele traz aqui de base, assim, que a gente vivia numa sociedade disciplinar, né, em que existia as forças negativas dizendo não pode, proibição, faça tal, uma hierarquia muito importante, para uma sociedade do desempenho, em que você não tem mais essa obrigação de prestar conta a alguém, mas você quer prestar conta a si mesmo. Você vive numa corrida atrás do seu próprio rabo. Não existe um limite do que você quer provar para si mesmo. E esse provar para si mesmo não deixa de ser um provar para o outro. E quando a gente fala muito no mundo de hoje, que tudo é tão exposto, a gente quer mostrar que a gente pode mais, que a gente faz mais, porque o outro tá vendo. Então, por isso que eu falo que de alguma forma também é pro outro, né? Não é só pra si. Nossa sociedade é muito do eu. E ele chama isso de sociedade de positividade. Não é possível dizer não. A gente quer dar o check de estar feito na academia, a gente quer colocar que a gente consiga cumprir as metas do dia, todos os checklists, os pontos lá, a gente quer tirar foto e mostrar quanto a quantidade de caloria que a gente consumiu no dia, a quantidade de água que a gente bebeu, a gente cria milhões de metas infindáveis e a gente quer ir atrás disso numa coisa sem fim e que esvazia a pessoa. E ele começa a discutir aqui a possibilidade disso levar às doenças psiquiátricas hoje em dia, como burnout e depressão. Senti falta apenas da discussão genética, mas eu até comentei que talvez isso fuja um pouco do intuito do filósofo Byung-Chul Han, que ele está querendo trazer um estudo mais sociológico e filosófico da gênese da depressão e do burnout. Mas a parte genética, ela é muito importante, ela é muito, assim, eu diria que muito importante do ponto de vista médico, de gênese também, e propagadores e mantenedores desse tipo de patologia psíquica. Eu entrei numa viagem sem fim com esse livro, uma discussão sem fim com ele, esse livro é para levar para terapia, entendeu? E eu fico pensando que a próxima sociedade que a gente está enfrentando já tá vendo, é a sociedade performática. Que não é necessariamente o que você faz e tenta fazer o tempo todo, mas o que você finge que faz, o que você parece que faz. Sociedade do filtro, que mostra você ser algo que você não é. A gente tem a sociedade performática, né? Do que parece ser, mas não necessariamente é. Até porque a sociedade de desempenho vai falhar. Vai ser impossível fazer tudo aquilo que você quer mostrar que faz. E ou você lida com isso, que por mais que você queira, você tente, vai ser impossível você conseguir fazer tudo, ou você vai entrar na que eu chamo de performática, sabe? E talvez você não deprima, mas você vai criar uma persona que não existe. Eu já aceitei que eu vou ficar sempre tentando fazer mais. Mas quando eu não consigo, eu não entro mais em desespero. Eu já aceitei que eu sou assim e que não vai dar certo fazer tudo e que eu vou ter que aceitar. Hoje eu me valorizo muito, porque eu penso, não assim, devia ter feito mais. Eu olho pra mim e falo, caramba,
Você faz tanto, garota. Então hoje eu tenho muito mais compaixão comigo mesma, em valorizar todo o meu esforço e tudo que eu consigo fazer e não me desvalorizar dizendo, poxa, eu queria ter feito aquilo mais lá. Então eu acho que eu tô entrando no estado de estou de bem comigo mesma, sabe? E o outro livro que eu li com a Morgana, da biblioteca secreta dela, foi do Hermann Hesse, O Lobo da Steppe. Do Hermann Hesse, eu só tinha lido Siddhartha, que foi um livro 5 estrelas pra mim, que eu amei demais, demais. E aí eu entrei nessa viagem muito louca aqui, que é O Lobo da Steppe. Eu não desgostei do livro, que fique bem claro isso. E eu diria que até 80% do livro ele tava beirando 4 estrelas pra cima, assim, pra mim. Eu gosto muito dessa ideia das pessoas que, ao se enfrentarem, ao tentar entender quem são, elas descobrem fragmentos. E se encarar diante desses fragmentos pode te fazer ficar perdido, pode te fazer não saber que caminho seguir, não saber quem você é quando você se enxerga nesse ser tão fragmentado. E ou você aceita isso e segue adiante, ou você não consegue mais ir. Então aqui a gente vai conhecer esse homem que é o Harry Heller, que é o alter ego do Hermann Hesse, HH, enfim. Tem vários alter egos que aparecem aqui, gente, do Hermann Hesse. Ele mesmo se põe como ser multifacetado e multifragmentado, sabe? Porque ele se coloca em vários personagens aqui. Isso já é muito interessante. E já vale a leitura do livro, tá? Então, esse personagem, ele tá nesse momento. A gente tá num momento aqui pós-Primeira Guerra, em que as pessoas estão se questionando de tudo, em que muita coisa deixou de fazer sentido. Porque a Primeira Guerra foi a Grande Guerra. Depois a gente tem a Segunda Guerra, em que as coisas vão realmente perder qualquer base. E as pessoas perdem tudo o que segurava ainda no chão dessa terra, sabe? E a gente vai ter uma geração gigante de autores que vão entrar nessa seara bem interessante. Mas enfim, voltemos pro Lobo da Steppe pós-Primeira Guerra. Esse homem ele se vê dividido entre um homem burguês, que não aceita estar na burguesia, mas ao mesmo tempo flerta muito com ela, e um homem selvagem, mais instintivo e que tem um pouco de mal também dentro de si, que seria o lobo da steppe, como ele se vê. Então aqui a gente começa com um prefácio, que não é um prefácio, eu fiz um vídeo sobre isso recentemente, prefácio que você não pode pular, que é um outro personagem desse livro que viu, que conheceu o Lobo da Steppe, o Harry Heller, que é o personagem principal, né, a que se refere aqui. E ele descreve quem é esse personagem, como é que ele é e como ele conseguiu os escritos desse personagem, do Harry Heller. Depois a gente tem os escritos do Harry Heller mesmo. E a gente vai ter momentos aqui bem curiosos que ficaram para a história, como, por exemplo, o momento do teatro mágico. Ou o momento que ele encontra a Hermínia, que é outro alter ego dele. E esse teatro mágico, ele é envolvido em vários entorpecentes, momentos de jogos sexuais. Parece uma grande viagem surrealista. E a gente tá num momento de flerte com a psicanálise, né? De flerte com Freud e com outros mestres da psicanálise. Esse homem que se vê bipartido descobre que ele é mais do que bipartido, que ele é ultra, mega fragmentado. E tudo estava indo tão bem até o último sonho, a última viagem de ácido dele, que pra mim ficou, como é que eu posso dizer, demais. Ultrapassou. Jamile, não existe limite para o inconsciente. E eu não sei, eu não acho que ele explora exatamente o inconsciente, que não é uma escrita automática. Não sei se vocês já ouviram falar, escrita automática, que ele não é o fluxo de consciência, é o fluxo da inconsciência. Eu não acho que ele explora isso, ele explora mesmo o mundo dos sonhos, e os sonhos têm várias interpretações, a lá Freud. Só que pra mim houve um exagero. Tava indo tudo muito bem e esse exagero me demoveu do livro. Me derrubou, me tirou assim da história de uma forma muito abrupta. Para algumas pessoas vai funcionar muito. Para mim funcionou médio. Eu não desgostei do livro. Eu recomendo a leitura. Bem, foi isso. Como é que foram as leituras aí do mês de vocês? Eu li bastante coisa mesmo. Como eu falei pra vocês, eu tô num momento mais especial da minha vida que tô podendo me dedicar bastante às leituras, mas isso infelizmente vai mudar a partir do mês que vem. Mas ao mesmo tempo eu tô muito empolgada com diversas coisas, tanto aqui do canal, dos clubes, várias ideias que eu tô tendo e que eu quero pôr em prática com calma, como também dentro da minha carreira profissional, como oncologista mesmo, de ideias, oportunidades que estão surgindo pra mim e que eu quero aproveitá-las da melhor forma possível. Então, as coisas vão mudar um pouquinho na quantidade de produção, mas estarei sempre por aqui, porque eu amo fazer isso. Eu faço isso aqui por paixão, por vontade de falar. Não é por nenhum afago pueril, bobo, inflamador de ego que eu venho aqui falar de livro com vocês, não.
É pelo prazer de ler, é pelo prazer de contar as histórias que eu li, é pelo prazer de conseguir influenciar vocês a mergulhar em algum desses livros aqui também, se apaixonar, curar feridas, aliviar tensões, porque é essa canalização que eu quero fazer da minha vida e da literatura, e é isso que eu quero tentar passar para vocês e estimular vocês também.